minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu sou o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Bom dia, querida igreja, que Deus nos abençoe nesta manhã de domingo. Mais uma vez, estamos em casa, desse momento de pandemia, cumprindo a nossa missão como cidadão e vendo, irmãos, como é difícil, de uma hora para outra, o mundo pode mudar. Isso é aquilo que a gente sempre fala, isso que pode chegar o tempo que nós não poderemos nos reunir em templo. E eu creio que tudo isso que está acontecendo é um momento da igreja estar refletindo, a igreja está pensando, que é um momento realmente de nós termos uma ação diferente no mundo. Porque quando a igreja foi criada, não tinha templo, mas tinha igreja. E hoje nós temos templos e muitas vezes não temos a igreja. Se a igreja ela foi feita e foi criada para ser uma sociedade alternativa. Ela foi criada para ser algo que nós podemos colocar não um monumento, mas a igreja ela foi criada para ser um movimento. Um movimento de esperança, um movimento que o que importa é o reino de Deus, é o poder de Deus. Sua vida aqui na terra tem a sua importância, mas o que é importante é o que tem por trás de tudo isto, porque Deus não nos criou para vivermos eternamente nessa terra. Ele nos criou para vivermos eternamente com Ele e para a glória dEle. Nós somos criados, e segundo Eclesiastes diz que Ele colocou no nosso coração a eternidade. Por isso, muitas vezes nós vivemos aqui como se nunca nós vamos morrer. Mas uma coisa é certa, gente. A nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Ela é passageira. E o que nós precisamos viver é cada dia para a glória de Deus. O Salmo 90, que eu já compartilhei com a igreja, compartilhei com os amados, ele fala justamente da eternidade de Deus e da brevidade da nossa vida. Compara a nossa vida a nuvens, compara a nossa vida como uma planta que hoje nasce, floresce, depois ela murcha, seca. E assim é a nossa vida aqui na terra. Tanto é que o salmista pede, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós possamos alcançar corações sábios. E a gente sabe que atrás de todo esse universo existe um Deus. E esse Deus, ele se manifesta, esse Deus se revela, esse Deus fala conosco, esse Deus vem ao nosso encontro. Se ele deixou a palavra, a Bíblia, para ser a nossa orientação, a nossa direção,
E muitas vezes as pessoas, ao ler a Bíblia, elas ficam só procurando promessas, né? Eles ficam procurando o que vai satisfazer a sua alma. Não é isso, mas a Bíblia, ela tem as promessas, mas nela nós podemos ver e conhecer o nosso Deus. Nós podemos ver quem é o nosso Deus. E nesse momento histórico que nós estamos vivendo, não é isso, porque o que nós estamos vivendo hoje, gente, muitas gerações virão ainda, provavelmente, antes da volta de Jesus Cristo. Mas o que nós estamos vivendo vai ficar na história. Porque no mundo, né, pelo menos no século que nós estamos vivendo e no século passado, eu creio que não houve um momento como esse que nós estamos vivendo, em que o mundo parou. Isso não é só Brasil, mas o mundo parou. E eu creio que esse momento vai ter muita história para ser contado. E eu acredito também que vai ter momento de muita reflexão. E eu acredito que pode ser que, por tudo isso que nós estamos passando, nós teremos um mundo melhor. Porque as pessoas vão estar refletindo sobre a vida, porque o mundo parou. Então não tem para onde ir, não tem para onde correr. Se a gente sabe que se alguém sair por aí andando para lá e para cá, isso vai ser mal visto pelas pessoas. Porque é alguém que não está olhando para o momento que nós estamos vivendo e o perigo do momento que nós estamos vivendo. Então, muitas vezes as coisas acontecem e eu tenho para mim que não tem nada fora do propósito de Deus. E nessa manhã, eu quero estar compartilhando Romanos, capítulo 1. Isso porque a Bíblia, ela fala do Deus de amor. E uma coisa é certa, Deus é amor. Deus é amor. E tudo que ele faz é movido pelo amor. Mas a Bíblia também apresenta Deus como justo. E tem um texto em Romanos que diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido de Deus, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza,
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo o merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, cometendo dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, esse texto da palavra de Deus, ele fala sobre a ira de Deus. E alguém pode falar, mas como pode um Deus que ama irar? E a própria Bíblia responde: qual é o pai que não disciplina o filho a quem ama? Se Deus não disciplinasse o filho, seria algo injusto. E nesse texto aqui, a gente vê Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ação de Deus sobre o mundo que nós estamos vivendo. Nisso, a ira de Deus se revela dos céus contra aquele que detém a verdade pela injustiça. Aquelas pessoas que fazem do que é reto, do que é justo, do que é verdadeiro, ele coloca como sendo mentira. E a mentira coloca como se fosse verdade. Nisso, muitas vezes as pessoas falam, mas quem é que diz que roubar é errado? Isso é coisa da igreja. Quem é que fala que adulterar é errado? Isso é coisa da igreja. Meus queridos, o que eu quero colocar para vocês é que antes da igreja, antes de ter um povo escolhido por Deus, tem um Deus. E Deus, ele estabeleceu a ordem. E a ordem não é para o nosso mal. A ordem que ele estabeleceu é para o nosso bem. As leis de Deus, elas não salvam. Mas as leis de Deus, elas foram escritas para nós conhecermos Deus, para nós conhecermos a nossa imperfeição, conhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos voltar para Deus, arrependendo dos nossos pecados. Porque antes da igreja, Deus já existia e ele nos criou para a sua glória. E aqui diz o seguinte: esse mundo que nós estamos vivendo está trocando a verdade pela mentira. Daí se as pessoas começam a perguntar e duvidar, e hoje mesmo tem uma corrente muito forte do ateísmo, isso de pessoas fazendo panfletos, colocando em alguns países da Europa, em ônibus, nós somos ateus, certo? O ateísmo, Deus não existe, Deus morreu, certo? E o que está dizendo aqui a palavra é que Deus se manifesta a todos os momentos. E não tem ninguém que pode dizer, eu não conheço a Deus. Você diz o seguinte, que através dos atributos, através dos feitos de Deus, nós podemos conhecer a Deus e podemos adorar a Deus. Não precisaria de pastor, não precisaria de profeta, não precisaria, porque Deus se revela dia a dia.
Porque diz aqui o que de Deus dá para se manifestar através dos seus atributos. Nós podemos ver o poder dele e de adorar somente a ele, Criador dos céus e da terra, pelos feitos do Senhor. Mas está dizendo aqui, em vez das pessoas adorar a Deus e buscar a Deus, as pessoas criam imagens de homens, criam imagem de animais, criam imagem de coisas, e em vez de adorar a Deus, começa a adorar a criatura. Em vez de adorar o Criador, começa a adorar a criatura. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Que as pessoas estão virando as costas para Deus. As pessoas estão criando os seus próprios deuses. E as pessoas estão adorando os seus próprios deuses. E estão vivendo de acordo com a sua vontade e não de acordo com a vontade de Deus. E como diz aqui, a ira de Deus se manifesta nos céus contra todo aquele que troca a verdade ou a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira. Se diz aqui que por essas pessoas se revoltarem contra Deus, Deus entrega as paixões. Como dizer, eu estou aqui, mas vocês não querem me adorar? Então vivo de acordo com a vontade de vocês. Vivam de acordo com os valores de vocês. Então Deus entrega as suas paixões. E você que está me ouvindo aqui, só você sabe o que passa dentro da sua mente e passa dentro do seu coração. As inclinações para o mal. Talvez eu, olhando para você, eu não consiga ver. Mas você sabe quem você é. E os desejos que tem dentro do seu coração. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que as pessoas que querem andar independente de Deus, eles são dirigidos pelas suas paixões. Alguns anos atrás, um rapaz me procurou, que estava passando um problema sério no casamento, estava vivendo uma situação muito difícil. E aquele jovem falou assim, olha, pastor, eu não acredito em Deus. Eu acredito assim que o meu Deus é a minha consciência. E eu olhei para ele e falei, então é por isso que você está na situação que você está. Porque você está adorando a você mesmo. E o teu Deus está te levando você para onde você está. Mas tem Deus e Deus está acima de tudo. E Deus não é somente a sua consciência não, meu amigo. Deus. É o Senhor de todas as coisas. E tem muitas pessoas andando de acordo com a sua paixão, de acordo com a sua conveniência. É por isto, isso que tem pessoas aí lutando para que pedofilia não seja crime, porque o pedófilo, ele não abusa de ninguém, ele só guarda fotografias. Mas a gente sabe, gente, que quem guarda fotografia e quem começa a pensar só nisso aí, daqui a pouco ele não se contenta com a fotografia. Ele vai cometer crimes terríveis. E pedofilia é crime. As pessoas dizem, não, mas ninguém vai ser esposo de uma só mulher. Todos os animais aí, a maioria dos animais, não tem só uma companheira. Meus queridos, os animais são irracionais. E Deus nos criou a imagem e semelhança dele e nos fez racionais. Então nós não somos dirigidos por instinto, mas nós devemos ser dirigidos por Deus e pelo que o Senhor tem determinado para nós. Porque Ele tem determinado para nós é o melhor. E diz assim, porque as pessoas não querem adorar a Deus como Deus, então Deus os entrega as suas paixões. E fala a respeito, que as mulheres mudaram sua forma natural. E hoje, através da imprensa, através dos meios de comunicações, o que nós estamos vendo todo momento é achar que relacionamento mulher com mulher é normal. Achar que relacionamento homem com homem é normal, que deve ser aceito pela sociedade. E eu quero colocar para vocês, eu não sou de ficar querendo apedrejar
as pessoas que escolhem esse caminho. Mas escolha esse caminho, viva o caminho, mas não queira colocar para mim que isso é correto, que isso é bom, certo? Quanto a palavra de Deus mostra que isso é consequência do pecado. Consequência do pecado. Quando eu olho as pessoas andando por esse caminho, eu não tenho ódio das pessoas. A palavra de Deus diz que nós amamos e Deus ama a todos. E Deus gostaria que tivesse uma vida diferente, uma forma de ver diferente. Porque o caminho que eles estão levando, diz aqui a Bíblia, eles sabem que são dignos de morte, que essas coisas praticam. Mas nem somente praticam, mas também consente que outros pratiquem. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma sociedade querendo mudar a ordem das coisas e transformando e mudando tudo. Então diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra essas atitudes. E o mundo que nós estamos vivendo, a gente está vendo que estão virando as costas para Deus. Os valores. Não é por isso que a gente fala, como nós lemos aqui, não é isso? O que as pessoas se tornam? Inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perto, sem afeição natural e sem misericórdia. É o retrato do mundo que nós estamos vendo hoje. Se muitas pessoas, quando a gente passa por uma situação como essa que nós estamos passando, questiona e pergunta: aonde está Deus? O que está acontecendo? E eu quero dizer para vocês que Deus, ele continua e está no mesmo lugar, aonde ele viu o filho dele morrendo na cruz do Calvário, em nosso lugar. E nessa atitude de Deus, quando ele deu seu filho, ele está gritando para a humanidade: eu os amo, eu tenho a vida eterna, eu tenho uma vida abundante para oferecer a vocês. Volte-se para os meus filhos, arrependam dos vossos pecados e aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Arrependam-se, arrependimento. E esse texto, vocês podem ver o seguinte: aqui não está falando somente de homossexualismo, lesbianismo, mas está falando que as pessoas que se afastam de Deus, eles se voltam para todos os tipos de pecado, como dizendo: eu estou certo e Deus está errado. Meu amigo, saiba o seguinte: Deus sempre está certo. Esta manhã, e mais uma vez eu estou dando a oportunidade falando. Eu falei sobre a ira de Deus, mas eu quero colocar para vocês: a ira dele é encharcada de amor. Não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Era para produzir arrependimento e nos tirar do caminho da morte e nos levar para o caminho da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a paz, e que, como eu cantei no início, que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus, como o barro está nas mãos do oleiro, e que Deus faça de nós o que Ele deseja que nós sejamos, que purifique a nossa vida. E uma vez que o Espírito Santo tocar no teu coração, no meu coração, que é necessário mudança, que nós estejamos dispostos à obediência, arrependimento e fé. E que cada dia eu morra para que Cristo viva em mim. Que cada dia você morra para que Cristo viva em você. Que Deus os abençoe e dê a paz que só Ele pode dar. E, mais uma vez eu falo, momentos de templos fechados e momento de igreja com portas
abertas. Que nesse domingo muitas mensagens sejam proferidas, sejam pregadas, e que nós possamos ter um domingo onde haja arrependimento, fé em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.